Pode Ser. E nós estamos aqui com a Gabriela Marques. Pode se apresentar, Gabi. Olá, meu nome é Gabriela Marques, eu sou nutricionista aqui na Coeb. Eu dou as aulas de educação nutricional do maternal até o 5º ano. É um projeto que a gente tem para incentivar a alimentação saudável aqui na escola. Eu me formei há 6 anos pela Unifesp em Santos. A gente sabe que você tem um projeto aqui na Coeb do Masterchef, que você já falou. A gente queria saber mais a intenção do projeto, assim, a gente tá... E também das aulas de educação nutricional aqui na escola, a importância disso. Tá. A educação nutricional na escola, ela tem como objetivo incentivar a alimentação saudável das crianças. Porque a gente vê hoje em dia muita obesidade infantil, as crianças muito seletivas e, querendo ou não, a escola é um lugar que eles passam a maior parte do tempo. Então, a gente incentivar essa alimentação saudável, apresentar as frutas, os legumes. Muitas crianças nem conhecem algumas frutas, alguns legumes. Às vezes conhecem eles picados, mas não o alimento inteiro. Então, a gente incentiva esse consumo. E também, o Masterchef Kids foi um projeto que a gente fez do 3º ao 5º ano, onde as crianças escolhem receitas, porque eles ficam muito achando que o mais gostoso é aquele alimento cheio de açúcar, cheio de gordura. E a gente consegue transformar uma receita que não é tão saudável em algo mais saudável. Então, eles escolheram receitas da preferência deles, podem ser doce ou salgado, e a gente foi fazendo adaptações. Algumas já vieram bem mais saudáveis, outras a gente já fez uma adaptação de ingredientes e eles preparam essa receita na nossa cozinha. Aí a gente avalia, os professores provam, avaliam, e a gente teve diversas receitas. Teve brownie, teve nuggets caseiro, macarrão com molho caseiro, hambúrguer, vários tipos de receitas, tortas, crepiocas, doce, várias coisas. Foi um projeto está sendo um projeto bem legal, ainda não terminou, vamos finalizar. Mas a gente acaba incentivando a alimentação mais saudável até dos maiores. Que para eles às vezes é mais difícil ainda as frutas, eles ficam mais restritos, mas a gente consegue incentivar de uma outra forma. Sim, é muito legal, muito importante isso, né? Desde o começo, tudo. Muito legal. E você pode contar pra gente o que fez você entrar nesse mundo, nutrição. Eu sempre gostei da parte de alimentação, sempre gostei de cozinhar. Desde pequena eu sempre ajudei minha avó, que eu ficava bastante com ela e eu ajudava ela na cozinha e sempre gostei dessa área. Minha primeira opção era gastronomia, mas é um curso um pouco mais caro, é um curso particular e a gente não tinha condições no momento. Aí eu fui para a área da nutrição. Fui um pouco perdida no começo, mas gostei. Entrei com foco em uma área, mas durante o curso a parte infantil foi o que ganhou, assim. Mas pela parte de gostar muito de alimentos, da alimentação. Depois disso, quais foram suas experiências, assim, tipo, para trabalhar depois da faculdade? Sim. Logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei, na verdade, como substituta de uma outra nutricionista na área da saúde coletiva, que é a área do SUS. Eu fiquei 2 meses naquela área. Foi uma área muito boa também, que é algo que eu gostaria de ir. Onde a gente voltava mais para grupos de pessoas, tipo, atividades em grupo. Aí fazia inscrições, grupo dos diabéticos, então dava orientações para os diabéticos, grupo dos hipertensos e também atendimentos. É uma área que eu gostei muito. No estágio eu gostei muito do câncer infantil. Eu fiz estágio no GRAAC, então foi uma área... Eu fiz todo o meu estágio, na verdade, voltado para a área infantil. E depois do SUS, eu trabalhei na parte da cozinha de uma escola infantil também. Era nutricionista da parte da cozinha. E aí depois eu já entrei na Coeb e fiquei. Que é a parte mais gostosa. E também atuo na área da clínica. Com crianças autistas, a parte de terapia alimentar. Que legal. Você falou sobre o ramo do SUS, assim, e a gente queria saber sobre se você ser uma nutricionista tem amplos, tipo, tem várias partes amplas para você se especializar? Tem. A gente pode ir tanto para a área clínica, que aí na área clínica você pode se especializar na parte de educação, de alimentação infantil, da parte específicas para pessoas que fizeram cirurgias bariátricas,
a parte esportiva, a parte só de emagrecimento. A gente pode ir para a área da estética, o nutricionista pode trabalhar em grandes indústrias, no restaurante de grandes indústrias, que a gente chama de alimentação coletiva. Dentro do hospital, no hospital tem 2 áreas que a nutricionista pode atuar, tanto na parte clínica do hospital, que é visitar os leitos, fazer as recomendações, quanto na parte da cozinha, na produção dos alimentos no hospital. Tem também a parte da alimentação infantil, que tem tanto escola quanto atendimento. Até no marketing tem várias indústrias que às vezes pode no marketing tem várias áreas. Legal. Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? a gente não sabe. Quando eu entrei, eu achava que era só para atendimento na clínica e só aquilo. Todo mundo sabe, geralmente. E depois você vai descobrindo outras áreas que são bem legais. Inclusive, tem o nutrólogo, que a gente estava conversando antes, a gente queria saber um pouco da diferença entre um nutricionista e um nutrólogo. A principal diferença é que o nutrólogo, ele pode receitar medicamentos. Nós, nutricionistas, não podemos receitar medicamento para o paciente. Ele também faz diagnósticos de algumas doenças, mas ele pode receitar medicamento. Já o nutricionista, ele é só o nutricionista que prescreve dieta. O nutrólogo não pode prescrever a dieta. Então, como a gente só pode prescrever dieta, mas nós não podemos receitar um medicamento. Entrando mais na parte da alimentação, quais são os famosos 5 grupos alimentares? Pilares da alimentação. Uma base da nossa, que a gente trabalha, tanto quando você trabalha no SUS, tudo sobre alimentação, hoje existe o Guia Alimentar para a População Brasileira. Não sei se vocês já viram. Eu não tenho ele impresso, mas tem na internet, é muito fácil de ler. E é fácil acesso, só você colocar que ele aparece. E aí lá tem os 10 passos da alimentação, são longos, e fala muito dos grupos alimentares, né? Tudo que a gente tem que... Eu trabalho muito com a criança os semáforos da alimentação. Os alimentos ultraprocessados, que é o que tem no nosso guia, os alimentos processados e os in natura. Quais são os in naturas? Frutas, legumes, verduras, carnes... alimentos que realmente vêm direto da natureza para a nossa mesa. Os alimentos processados são aqueles que passam por mínimo processo numa fábrica. Limpar alguma sujidade, então as farinhas, que também é só a moagem do trigo ou do milho, o arroz, o feijão, que precisa ir para a fábrica, limpa e vem. E os ultraprocessados são aqueles alimentos cheios de produtos químicos que são totalmente transformados, do milho vira um salgadinho. Do alimento processado, uma diferença é quando é adicionado sal ou açúcar dentro daquele alimento, tipo um enlatado. Sal, açúcar ou gordura, para manter a conservação. Já os ultraprocessados são cheios. E os grupos, a gente tem o grupo dos carboidratos, que são arroz, macarrão, biscoitos, coisas salgadas, farinha. O grupo das proteínas, que é o grupo das carnes, feijão, soja, que são proteínas vegetais, leite, os derivados de leite, ovo. O grupo das vitaminas e minerais, que é o grupo das legumes, verduras. O grupo dos óleos e vegetais, óleos e óleos, gorduras, essas coisas, são os principais. E a gente sempre fala como que se monta um prato. O arroz é um carboidrato, que é um arroz, o feijão, que é a dupla perfeita da alimentação, gente. Nunca deixe de comer o arroz e feijão, não é o terror. A carne, ou para quem é vegetariano, uma outra proteína vegetal, as saladas e os legumes. As folhas e os legumes, e a sobremesa uma fruta,
Aham. E como a gente pode começar a gostar mesmo da comida saudável? Por onde Hoje começa? é difícil, né? Hoje a gente tem ultraprocessados quase sempre. Em todo lugar. E a ultraprocessada traz uma praticidade também. Sim. Mas a gente pode começar introduzindo aos poucos os alimentos. A fruta, para quem não come fruta, às vezes a fruta é desidratada no início, ela é um pouquinho mais doce, aí você vai trocando para uma fruta in natura. Você vai tentando fazer alguns joguinhos, assim. Os salgadinhos, em vez dos chips de batata, fazer a batata chips em casa, fatiar, fazer na air fryer, no forno, e tentando fazer essas trocas. Não demonizar. E a importância da introdução alimentar nas criancinhas? Porque hoje é algo que se discute muito, né? Sim, hoje tá muito em cima na internet, tem muita gente postando sobre introdução alimentar. Muita gente posta rotina, assim, Muito legal. A introdução alimentar é feita a partir de 6 meses. Há alguns anos atrás falavam que era acho que 4 ou 5 meses, coisa assim. Só que a gente já tem estudos que o organismo do bebê só está pronto a partir dos 6 meses. E não é porque completou 6 meses que já pode introduzir. Tem alguns sinais de prontidão que a gente fala. A criança conseguir ficar com o tronco paradinho, ter apoio de cabeça, isso tudo a nutricionista vai avaliar na hora se está realmente apropriado para poder introdução. A introdução alimentar nos 6 meses, porque é quando o organismo dela está pronto para receber. Então começa com frutas e legumes e aí vai aumentando. Com 9 meses já introduz o arroz e mantém sempre o aleitamento. Até 1 ano a criança já pode começar a comer a comida, a partir de 1 ano, a comida da própria casa. A gente começa a introdução com os alimentos sem sal, cozidos, sem sal. E hoje em dia tem muito o método BLW, que é o método onde a gente oferece o alimento em pedaços, não amassado. Que legal. Uma coisa que é proibido, que a gente não faz é liquidificar, bater no liquidificador, passar na peneira, porque perde todas as fibras dos alimentos. Então, os pedaços ajuda a criança também no movimento de pinça, a poder comer. Tem que saber os cortes certos para fazer, para a criança não ter perigo de engasgo. E aí até a partir de 1 ano a criança já começa a comer a comida da própria casa, arroz, o feijão, tudo com sal normal. E o açúcar só a partir de 2 anos. Legal. Ai, perdão, pode falar. E qual que é a relação da importância, né, da hidratação com a alimentação? Tipo assim... Balancear. Sim. A hidratação é onde a gente é totalmente necessária. A água é o melhor líquido que nós temos. A gente precisa os sinais que a gente já está com desidratação é sede. Quando você sente sede, quer dizer que já está começando a desidratar ali. Então é essencial a gente tomar água o tempo todo. Então sempre manter uma garrafinha. Antigamente falava que era 2 horas após a alimentação que você vai tomar uma água. Mas um copo de água durante a sua refeição não vai fazer o mal. Não tem problema. E ajuda, junto com a alimentação rica em fibras, ajuda o bom funcionamento do intestino. Se você come algo muito rico em fibras e não toma água, fica com constipação. Então, a água ajuda nesse funcionamento de todo o organismo. E quais são as diferentes dietas, assim, que eu digo, na questão, assim, de um adulto, de uma criança, assim, uma pessoa diabética? Tem alguma diferença? Porque você falou que você faz dietas para as pessoas autistas, que você ajuda, se tem alguma diferença? Com as crianças, eu costumo trabalhar a introdução de novos alimentos, que nem uma criança autista, ela tem muita seletividade alimentar. Ela se restringe a comer ou alimentos de só uma textura, ou só de uma cor, só de um cheiro. Eles se restringem. Então, a gente trabalha tentando introduzir outros alimentos ali na refeição dela. A gente não tem, nossa, precisa ser totalmente saudável. Não. Quanto mais ele começar a comer algo diferente, já é um ganho. Na parte de dietas restritivas diferentes, para o diabético é uma dieta diferente. A gente
diminuir a quantidade de carboidratos, de açúcar. Não é só o açúcar, porque o carboidrato vira açúcar no corpo. Em caso de pessoas hipertensas, a redução do sal na dieta. Para emagrecimento, geralmente é mais focada na proteína, pouco carboidrato, mas não total de carboidrato. As pessoas fazem muito zero carboidrato, não cabe. O low carb, na verdade, é pouco carboidrato, mas as pessoas tiram tudo. E é o carboidrato que faz o funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro, de tudo, do raciocínio. Então, é essencial sempre comer de uma forma ou outra. E na parte das aulas, né, de educação alimentar, como que funciona assim, essa experiência de lidar com as crianças e tentar explicar, né? Um pouco difícil. Imagino. É um pouco difícil, assim, mas é gostoso, é uma experiência bem gostosa. Eles perguntam e eles também cobram de nós. Se você está em algum lugar e eles estiverem comendo algo, professora, mas não pode comer tal coisa, você não pode comer um chocolate. Eles cobram bastante, mas é uma experiência sensacional. Para quem gosta de crianças, da parte infantil, você tá ali, às vezes eles vão descobrindo, e quando eles comem alguma coisa diferente, eles correm contar, olha, comi um brócolis, eu não comia. Eles vêm e tudo isso, e eles sabem, assim, você quando começa lá na aula e você vai com o decorrer do ano, eles falam, isso não pode, isso não é legal, isso não é saudável. E eles cobram bastante. Foi nessas aulas que surgiu o Masterchef Kids, não foi? Isso, foi nessas aulas. Como que surgiu, assim, a ideia? A gente queria fazer um projeto diferente, usar um pouco mais a nossa cozinha, e aí acabou ficando um pouco, às vezes, para eles um pouquinho cansativo. Eu sempre trago uma receita e eles fazem, ou alguma outra atividade, e aí o Masterchef foi uma forma de incentivar eles a pesquisarem uma receita. Além deles pesquisarem, eles saberem se é uma receita saudável ou não, o que eles podem trocar. E quando eles escolheram as receitas, que eu via que essa não tá tão legal, a gente sentava e falava, olha, o que a gente pode trocar? É um fondue de chocolate, o que a gente pode trocar? Em vez do chocolate ao leite, vamos pegar um meio amargo? Aí eles, professora, esse é mais saudável. Vamos trocar o creme de leite, que é mais rico em gordura, mais industrializado, vamos pegar um leite de coco. E a gente foi trocando. E eles mesmo que iam tendo essa ideia. E a competição. Pra eles, É verdade. como eles são maiores, o Masterchef é do 3º ao 5º ano, eles são muito competitivos, eles querem ganhar, então vai ganhar um grupo de cada sala e no final eles vão competir. São 5 turmas que vão competir a final, os 2 terceiros anos, o 4º e os 2 quintos. E aí essa semana mesmo, professora, quem ganhou? Calma, ainda vou contar quais são as turmas que ganharam. E aí eles ficam nessa angústia aí, querendo competir, um queria fazer uma receita mais bonita que a outra. Aí a parte de levaram a sério. A parte de organização, que eu coloquei também a organização deles. Trabalho em grupo também, né? Que você E eles, por favor, faça silêncio, vamos lá, a gente precisa ser organizado porque isso vai tirar ponto. E eles mesmos já foram Organizados. Teve turma que terminava um pouco antes. Professora, a gente pode lavar na louça? Pode lavar. Eles já foram organizando e as receitas ficaram bem gostosas. Vai ser difícil. E é bom que eles aprendendo já pra casa. Sim. Aí já muda a alimentação de todo mundo. Aí eles preparavam um prato, os professores comiam, né? Quem avaliava, e depois os amigos também provavam. E eles falaram, professora, me dá a receita de tal. Eu falei, olha, no final a gente vai fazer um livro de receita com as receitas da turma e eu entrego para vocês, para todos. Mas eles ficam super curiosos porque querem comer uma receita que um amigo fez. Um grupo fez o nuggets. Professora, dá a receita do nuggets? Vai a receita do nuggets. Fez uma torta? Vai a receita depois. É interessante essas aulas porque dentro de casa, assim, geralmente os pais têm um costume de fazer alimentos mais gordurosos por não conhecer. Talvez a criança chegando em casa, mamãe, vamos trocar a fritura. Nossa, quero ver o pai que não vai mudar depois de uma dessas. E vem bastante industrializados na lancheira, né? Vem.
Esbolinha Bem na bastante. Maria. É verdade. Bastante. Ah, já entrei nesse assunto, como que funciona? Tem alguma indicação, né? O que trazer de manhã para a escola? Tem algum... Nós temos, no todo começo do ano, vai um folderzinho explicando o que é melhor a gente ter na lancheira, os grupos que coloca, mas não vem. A quantidade de alimentos industrializados ainda é muito grande. Pela praticidade. Pela muito praticidade. mais prático. É muito mais prático. O bolinho Ana Maria é mais prático do que você fazer um bolo e fatiar para mandar toda semana. Um suco, é muito fácil comprar um suco de caixinha do que você preparar um suco de manhã para o seu filho. Esse que é o problema. Então vem bastante salgadinho de pacote, essas coisas também ainda mandam bastante. Mas a gente manda um folderzinho falando dos grupos alimentares, carboidrato, o que pode mandar, para que funciona. Qual a função do carboidrato para a criança, para ela ter energia no resto das aulas, para ela conseguir se concentrar. Então, um pãozinho integral, um pãozinho francês mesmo, uma crepioca que tem ali, uma tapioquinha também são coisas legais de trazer. Um bolo caseiro, não tem problema. O suco, o suco não tem tanta necessidade de vir na lancheira do suco. Água. Fala, meu irmão, não tem suco, você vai beber água. Não tem necessidade. Então, uma fruta. Sempre trazer uma fruta, porque a fruta tem aquela função das vitaminas que a criança precisa para se desenvolver. Aí a proteína também, sempre uma carne, um franguinho desfiado, um pão com requeijão, um ovinho mexido. Vem bastante ovinho mexido de leitinho, assim, agora a gente vê bastante. Mas são coisas diferentes, a gente sempre manda no começo do ano. Legal. Café da manhã, né? A importância do café da manhã, eu sempre converso muito com as crianças, porque tem muitos que não tomam café da manhã antes de vir para a escola. Ensino médio também, assim, a grande maioria. E aí a gente vê que tem criança que às vezes passa mal durante a aula. Já teve criança que falou pra mim que estava com tontura antes do lanche, que estava com muita fome. E aí você vai perguntar, a criança não tomou nada, não tomou leite, não comeu absolutamente nada antes de vir para a escola. E é um período longo, porque do horário de dormir até o horário de acordar, já foram aí pelo menos 8, 7, 6 horas, dependendo quanto a criança dorme. Aí ela levanta 6 horas da manhã para estar na escola, fica até 9h40 ainda sem lanche, sem comer nada. Então é um jejum muito longo. A criança tá paradinha, mas você tá funcionando, seu corpo tá funcionando, seu cérebro tá funcionando. E como que, assim, é essencial para funcionar essa rotina alimentar de, assim, horários, almoço, café, como que deve funcionar? Geralmente o café da manhã, antes de vir pra escola, um pãozinho, um leite, os alérgicos, um zero lactose ou um suco, alguma coisa diferente. Aí sempre a lancheira, trazer a importância do lanchinho completo, com fruta, com tudo. Aí o almoço, sempre um arroz com feijão, ou um macarrão, que a criança sempre tem preferência, uma carne, salada, legumes. Um lanche da tarde, às vezes não precisa nem ser um lanche muito completo, uma vitamina de frutas já ajuda a manter a criança por um tempo, e o jantar. É a mesma coisa que o almoço e o jantar. Bom, você falou sobre como levar no seu dia a dia, como você comer, e a gente queria saber sobre as castanhas. As castanhas, elas são muito ricas em gorduras boas. A gente não são todas as gorduras que são ruins, né, para o nosso corpo. A gente fala mais as piores, as gorduras ruins são os alimentos com gorduras trans, que são gorduras produzidas numa indústria. Não são gorduras de verdade, são produtos sintéticos, né? Que é o que é adicionado em salgadinhos, bolachas, biscoitos recheados, mas as gorduras boas do abacate, das castanhas, são também muito essenciais para o nosso corpo, para um bom funcionamento de todo o nosso corpo. A gente precisa também de gordura. Gordura não é um terror, assim. O azeite, e as castanhas são muito ricas em selênio, que é também um nutriente muito bacana.
E uma dica para quem quer entrar nesse mundo da nutrição, porque a gente tem muita aluna aqui que, assim, é doida. É uma área muito legal, assim, sou suspeita a falar, eu gosto bastante, principalmente da parte infantil. Mas, e pesquisando, procura nutricionistas da cidade, tem, para quem tem alguma dúvida ainda, pergunta para eles como que é a área, como que funciona. Tem várias faculdades de nutrição no país, são bem legais. É uma área bem bacana, eu acho que vale a pena. Então procurar livros também. Livros. Estudar bastante. É uma área, gente, que não é só alimentos, né? A gente estuda muito o corpo humano, a gente estuda tudo, porque você precisa saber o funcionamento de tudo e junto com os alimentos. Sim. Muito legal. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Foi uma delícia. Então, gente, estamos encerrando mais um episódio do Pode Ser. Se inscrevam no canal da Coeb, deixem um joinha, compartilhem. Você quer divulgar o seu Instagram? Meu Instagram é nutri.gabrielamarques. Lá tem poucas postagens, mas podem Uma ajudinha. lá ajudar. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.